Olá a todos, estamos começando então o nosso culto de quinta-feira. Essa mensagem está sendo transmitida online devido, ao surto de coronavírus. Então nós estamos de quarentena e é importante, nos mantermos em casa, mesmo que nós sentimos aquela falta de estar com os irmãos, congregando com os irmãos, A gente precisa desse contato, a gente tem que estar junto, mas no momento não dá, Não é possível. Para nossa segurança, para nossa saúde, é importante que ficamos em casa, que tenhamos certos cuidados. Mas não vamos ficar sem a mensagem de Deus. Eu tenho certeza que o que Deus falou no meu coração, e eu quero passar isso para vocês. Tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração de vocês da mesma forma. A mensagem que eu tenho para vocês no dia de hoje, eu vejo que o ser humano ele tem uma capacidade muito grande, de se adaptar às situações, de se adaptar a situações adversas até, E tem muitas pessoas que elas conseguem se recuperar muito rápido, outras pessoas já se demoram mais para se recuperar de um baque, de alguma tragédia ou de alguma mudança repentina. Algumas não conseguem se recuperar. Mas o ser humano em geral, ele tem essa adaptação. E eu já vi muitos casos de pessoas que perderam tudo em suas vidas e conseguiram dar a volta por cima. Conseguiram recomeçar. Talvez a mensagem de hoje ela tenha um propósito único e definido para você. O de recomeçar. Nós vemos aí a situação que o mundo vive, essa loucura que o mundo vive. As pessoas com medo, porque não sabem realmente o dia de amanhã e com certeza a nossa geração nunca passou por uma crise tão grande. É praticamente que um pós-guerra, Muitos especialistas falam. Mas nós devemos crer em Deus e confiar nele, esperar nele e ter a certeza de que nós vamos passar por isso e que isso tudo venha a ser para nós um aprendizado. Em momentos como esse, é importante a gente ter a fé, a convicção de que Deus, Ele ainda está no controle. Nunca te esqueça disso. Deus está no controle da situação. Então não se desespere, amado. Se você se encontra neste momento tendo que se ver de uma forma que parece que é o fim, parece que vai acabar, parece que é o final de tudo. Eu perdi o meu emprego, agora o que eu vou fazer? No que é que eu vou trabalhar? Eu tinha uma empresa e a empresa quebrou. E agora? Meu amado, eu conheço muitas pessoas que conseguiram, em situações adversas como essa, recuperar a sua autoestima, recuperar a sua vida, recomeçando do zero. E também conheço pessoas que não conseguiram vencer esses obstáculos e desanimaram, se entristeceram e acabaram entrando em depressão, ficando doente, algumas até tirando a própria vida. Amados, a palavra de Deus ela mostra alguns exemplos de pessoas que realmente superaram coisas que nós talvez hoje não teríamos a mesma força.
Aí você pode falar assim, não, mas eram homens de Deus, eram mulheres de Deus. Não era só por causa disso. Eram pessoas como eu e você, que enfrentaram sim, mas enfrentaram com coragem. Eu não sei o que é que você possa estar passando, mas eu quero falar de uma pessoa hoje, que está descrita lá no livro de Ruth, a autora do livro. O livro de Ruth conta a história de uma mulher chamada Noemi, que se casou, teve 2 filhos e foi morar em Moabe. Em Moabe, o marido acaba falecendo e ela fica com os 2 filhos. Logo, os 2 filhos pegaram por esposas mulheres de Moabe e se casaram. Mas a fatalidade veio na família e os 2 filhos homens de Noemi morreram. Aí você começa a pensar, poxa, mas estava lá em Israel, estava bem. Lá eles tinham a família deles, largaram tudo para viver uma outra vida e chegam lá e não dá certo e tem que recomeçar e o marido morre e depois os filhos morrem. Meus amados, eu não sei a situação que você está passando, que você se encontra, mas eu quero te encorajar nesse dia, para que você confie em Deus. Teve uma situação nessa história que mudou aquele contexto em que eles viviam. A Noemi estava se despedindo das suas noras, dizendo, voltem para a casa dos seus pais, senão vocês vão acabar ficando comigo, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu também não tenho outros filhos. E ela não queria realmente que elas sofressem junto com elas, que elas pudessem ter uma oportunidade, uma outra vida junto com seus pais e recomeçar de lá. A questão é que uma de suas noras retornou para os pais, mas a outra, Ruth, ela fez uma declaração e essa declaração foi a chave para uma vida nova. Eu queria ler o texto com vocês. Está lá no livro de Ruth, o capítulo 2, o versículo 16. A declaração que Ruth fez para Noemi. Essa declaração ela não atingiu somente o âmbito físico, em que ela estava conversando com a sua sogra, mas ela atingiu o âmbito espiritual. Ela abriu uma porta de oportunidades na vida dela. Ela fez uma declaração que dizia assim, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha a declaração. Ela havia perdido seu esposo. Agora ela teria que cuidar de uma idosa, sozinha. Em um tempo em que as mulheres não tinham as mesmas opções como os de hoje, que elas poderiam trabalhar livremente e ganhar o seu salário. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo quem sustentava a casa era o homem. E como elas já não tinham esposo, como não tinha nenhum homem na família, então elas estavam, para a sociedade daquela época, fadada a mendigar o resto da vida. Então elas decidem sair de Moabe e voltar para Israel. E Ruth nunca abandonou a sua sogra. Eu quero falar para você uma coisa, meu amado. Em uma crise, uma situação adversa como essa, é importante que você entenda a realidade das coisas. É importante que você chegue com a sua família e diga assim, nós estamos passando por isso, mas nós vamos passar juntos. Nós vamos vencer. Porque Deus é o meu Deus,
é o Deus dessa casa, é o Deus dessa família e nós vamos vencer juntos. Faça isso na sua casa. Eu não sei o que você pode estar passando. Noemi perdeu um filho e perdeu um esposo. Perdeu 2 filhos, na verdade, e o esposo. Talvez você fale assim, mas perder o emprego é uma coisa. Eu sei, perder filhos é outra. Ter que começar do zero não é fácil. Então, Ruth, ela sai, quando Noemi voltam para Israel, e ali elas começam a viver. E uma vida muito difícil, sem praticamente ter o que comer, elas tinham que mendigar em campos, nas colheitas, para pegar o que sobrava das colheitas para poderem comer. Só que numa dessas idas atrás de comida, Ruth ela acaba conhecendo um fazendeiro chamado Boaz. Ruth nunca desanimou. Ruth nunca reclamou. Isso é incrível isso. A gente passa por luta, a gente reclama, a gente falha com Deus. Mas você não vê Ruth reclamar. Você vê Ruth trabalhar. Eu quero que você leia esse texto. Quero que você leia essa história com tranquilidade. E você veja que ela foi uma pessoa que ela não esperou cair do céu. Ela não esperou as coisas vierem na porta da casa dela para acontecer. Não, ela arregaçou a manga e foi atrás do sustento. Ela foi atrás de mudar a vida dela. Ela estava determinada a mudar a história da vida dela. E ela ia levar a sua família junto. Naquele momento, a sua sogra era a sua família. Então, meu amado, muitas vezes eu vejo homens que em situações difíceis acabam abandonando a própria família, porque não tem cabeça para administrar aquilo ali. Mulheres fazendo isso. Amados, seja qual for a situação, seja qual for o problema, coloque diante de Deus. Lance tudo isso diante do Senhor. Confia nele. Ruth, ela conhece então Boaz. A Bíblia fala que Boaz, ele se apaixonou por ela. E ela não fez nada demais, simplesmente ela estava trabalhando e simplesmente os olhos dele bateu, ou seja, Deus já estava preparando tudo para Ruth. Enquanto, meu amado, você está lá trabalhando, enquanto você está lá dando o teu sangue, Deus está trabalhando por você, entenda isso. Deus está trabalhando ao seu propósito para você, para te ajudar, preparando um novo rumo para a sua vida. Mas você deve confiar, porque nós precisamos entender no tempo de Deus, como o tempo de Deus funciona. Não é como o nosso. Então Boaz, ele acaba conhecendo a Ruth. O tempo passa, chega um momento então, e ele pede, a Ruth em casamento. Tem toda uma história ali, tem todo um romance que acontece ali, e é muito lindo isso. E ele entra como remidor, como aquele que ia resgatar, né? É interessante, meu amado, que Ruth, a moabita, aquela que mendigava para comer, agora ela se casa com um grande fazendeiro. Deus muda o cativeiro dela. Deus vira o jogo para ela. Deus transforma a vida de Ruth. E o mais lindo da história dela é que ela acaba sendo conhecida como, ela entra na genealogia de Jesus como a bisavó de Davi. Talvez você fique pensando assim, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para essa situação? Para mim, ser a bisavó do rei Davi, se colocando no lugar de Ruth, eu perdi um esposo, eu perdi um cunhado, eu perdi um sogro, eu perdi uma casa,
e eu tive que começar do zero. Meus amados, eu quero que você entenda que para tudo há um propósito e para tudo há um momento. Então, nessa palavra de hoje, eu quero que você entenda que você deve confiar em Deus e esperar nele. A Bíblia fala que Deus ele se apresenta para Josué e ele diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só, se tiver que começar um emprego novo, meu querido, corre atrás. Corre atrás, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Se vai começar uma vida nova, vai. Vai nessa tua força, que Deus vai aplainar os caminhos e preparar para você. Mas nunca abandone a sua família. Nunca abandone a sua casa. Saiba que Deus tem sempre o melhor para os seus. E Ele ajuda quem é esforçado. O Salmo 89, o versículo 19 diz assim, ajudei um que era esforçado. Te esforce, tenha bom ânimo, e eu tenho certeza que essa crise toda vai passar, e nós vamos vencer. Nós como igreja, como família no Senhor, iremos vencer. E você, em casa, aí no seu lar, com a sua família, você vai vencer, você vai sobressair tudo isso, e eu tenho certeza absoluta que Deus tem preparado para você um caminho novo, um caminho melhor. Que possamos sair desta crise, que possamos sair dessa situação, que possamos sair dessas adversidades melhorados, que possamos sair desses momentos aprendendo algo, nos fortalecendo, porque na verdade são esses momentos difíceis que Deus ele prepara você. É nesses momentos difíceis que Ele nos prova, é nos momentos difíceis que nós somos forjados. Entenda que neste momento, nessa situação, Deus está forjando o seu caráter. Ele está transformando você, meu amado que está aí do outro lado, irmã de Deus que está aí assistindo esse vídeo. Deus está preparando a mulher de Deus que Ele sonhou, o homem de Deus que Ele sonhou. E até que nós venhamos estar na estatura do varão perfeito, como o apóstolo Paulo diz, que nós possamos enfrentar com coragem cada situação, que nós possamos erguer a cabeça e enfrentar essa crise e vencê-la, que você não venha afundar num quarto, chorando, desanimado, reclamando da vida, mas que você levante a cabeça e faça como Ruth: o meu Deus é o teu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, que o nosso Deus, Ele vai abrir para você um caminho novo, uma oportunidade de uma vida nova, de um recomeço, de começar do zero, mas começar certo, no Senhor. Abacuque ele fala que ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira minta e que os gados do rebanho eles desapareçam, ele diz assim: ainda assim me alegrarei no Senhor da minha salvação. Ou seja, pode-se tirar tudo, mas a tua convicção de fé, o Deus que você serve, ninguém pode tirar de você. Acredite, confie em Deus e espere nele, e no mais Ele tudo fará. Eu tenho certeza que nós vamos sair de tudo isso fortalecidos no Senhor. Amém, meus amados? Que essa mensagem ela possa alimentar você, que você venha colocar diante de Deus toda a situação, esse medo, essa ansiedade, coloque diante de Deus, né?
Coloque diante de Deus isso tudo. Deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele aplainar os caminhos para você. Que você possa viver uma vida nova com Deus. Aproveitar esses momentos que você está ocioso, orar, ler as Escrituras, ver vídeos, pregações, louvores, coisas que edificam, né? É importante isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus fortaleça você. E eu quero fazer uma oração contigo agora. Que você abaixe a tua cabeça aí no seu lugar e nós vamos orar junto. Senhor Jesus, eu estou colocando diante de Ti, Senhor, essas pessoas que estão aí do outro lado, assistindo esse vídeo. Os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Sebastião, e a todos aqueles que estão acompanhando no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, que o Senhor Deus, eu te peço, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha dar a eles força, ânimo para vencer todas as adversidades. Pai, não permita que venha lhes faltar o pão de cada dia, que o Senhor venha suprir todas as coisas em suas vidas. Pai, tira aquela ansiedade do coração dessa pessoa. Senhor, essa angústia, esse medo, esse receio, Pai, tira e troca isso agora por conforto. Troca isso agora por aquele amor, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha tratar cada um que está aí, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Que um milagre venha acontecer em suas vidas. Que o Senhor venha suprir todas as faltas e necessidades dessas pessoas. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Pai, que possamos logo estar congregando juntos outra vez. Que o Senhor, ó Pai, afaste essa peste chamada coronavírus do Brasil. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ver a nossa economia crescendo. Que nós possamos ver, ó Deus, as pessoas sendo curadas, né? Que nós possamos ver, ó Pai, em nome de Jesus, depois disso tudo, Pai, um sistema de saúde muito melhor. Em nome de Jesus que isso venha acontecer. Eu te peço, Pai, abençoa, Senhor Deus, a nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.